Olá, hoje o Fator Político BR entrevista ao deputado federal eleito por Goiás, José Nelto. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco, deputado. O senhor que é do PP, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira. E eu quero aproveitar já a nossa primeira pergunta abordando uma fala recente. O senhor disse que o presidente da Câmara, ele milita muito bem pelo Brasil, não é isso? E eu queria saber como é que estão as articulações aqui dentro do Congresso, em aprovações de projetos de lei, inclusive aqueles que são prioridade do governo federal. Berenice, é verdade. O presidente Arthur Lira, no passado, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro estava ameaçando a democracia e também estava negando as vacinas, a pandemia, ele foi em rede nacional e disse que teria um remédio amargo contra o ex-presidente se não parasse se ele continuasse com aquelas posições contra a Covid, enquanto o povo agoniava, morria, a população desesperada. Ele foi um político importante para o Brasil naquele momento. E agora, com o presidente Lula, ele é o equilíbrio do parlamento. Ele está para arbitrar decisões importantíssimas para o Brasil, como a votação do arcabouço fiscal, a votação da reforma tributária, porque nós votamos o arcabouço fiscal não é para partido político, é para o Brasil, assim também como é a reforma tributária. Agora, a reforma tributária, do meu ponto de vista, ela deveria esperar um pouco mais e votarmos a reforma administrativa. Eu defendo o corte linear de 30% de todo o legislativo do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e também das câmaras de vereadores. Defendo o corte de 30% também do Poder Judiciário, começando do Supremo Tribunal Federal, STJ, tribunais de justiça, e também é preciso de acabar com a justiça eleitoral. Não tem o menor sentido no Brasil esses tribunais, a justiça trabalhista, você cria uma vara trabalhista e também a justiça militar. Justiça é uma só. Então, no Brasil, são castelos para gastar o dinheiro dos pagadores de impostos. A máquina administrativa no Brasil é muito pesada, é obesa e sacrifica o empresário que quer empreender e fazer o Brasil crescer. Depois que deveríamos apreciar a reforma tributária. Estamos fazendo o contrário. Você vai fazer uma reforma tributária sem fazer uma reforma administrativa. Mas eu creio que logo após a votação da reforma tributária, que não será uma tarefa fácil, será uma tarefa muito difícil, porque hoje você pode ver acertos entre lideranças, governos, mas quando a matéria for colocada no plenário da Câmara, o Brasil todo vai se mexer, porque ninguém quer perder. O senhor acha que essa reforma vai ser aprovada ainda nesse ano, a reforma tributária? Eu acredito que ela será aprovada até o final do ano. Não terá essa facilidade e nem pode ter essa facilidade de votar a reforma tributária. Votar a simplificação dos impostos federais, estaduais e até municipais é muito fácil, simplificar os impostos. Agora, quando você trata, quem é que vai pagar essa reforma tributária? A União vai perder? Não. Os estados querem perder? Não. Os municípios querem perder? Também não. Quem é que vai pagar a conta? Os pagadores de impostos. Agora queremos saber quais são esses pagadores de impostos. Do meu ponto de vista político, é importante os bilionários, os milionários, quem não paga imposto, jogos, tem que pagar essa conta. Até porque a sociedade, a classe média, não consegue mais
continuar pagando altos tributos para os governos, tanto estaduais, municipais e para o governo federal. E eu fiquei muito triste, Berenice, quando eu vi que o relator ele está cobrando mais impostos dos médicos, dos advogados e também dos dentistas. Olha, esses já pagam impostos já. Então vamos procurar os banqueiros, quem ganha mais dinheiro no Brasil. Não vamos mexer com quem trabalha para pagar a escola, para dar dignidade para as suas famílias, que são essas 3 categorias. Agora, deputado, o senhor falou que Arthur Lira trouxe um equilíbrio diante, né, do governo Lula. No entanto, nos bastidores, o que a gente ouve também, principalmente lá no Senado, tem alguns senadores que dizem que nós estamos vivendo um parlamentarismo. Por que o senhor acha que existe aí esse tipo de comentário, principalmente senadores governistas, né, da base aliada ao governo? Aqui na Câmara dos Deputados, por exemplo, nós temos o União Brasil e logo na sequência o PP, mas existe um racha no União Brasil. Quando vem uma pauta do governo aqui para a Câmara dos Deputados, a gente percebe que o PP está mais próximo do presidente Lula, votando junto com essas pautas do governo, do que o próprio União Brasil, que tem digamos assim, ele tem um número maior de parlamentares. E essa questão dos ministérios, o PP, quando é que o PP vai reivindicar, por exemplo, um ministério? O senhor tem conhecimento dessas tratativas? Olha, você fez uma boa pergunta para que eu pudesse dar uma boa resposta a você e a opinião pública. O presidente Lira, eu estive com ele na casa oficial e ele disse para mim: deputado, hora nenhuma o partido está reivindicando ministérios. O partido não faz parte da base do presidente Lula. Quem faz parte da base é a União Brasil, que tem 3 ministérios, o PSD, o PMDB e outros partidos. Mas é o partido que tem responsabilidade com o Brasil, votando, por exemplo, dando a vitória no arcabouço fiscal. Também na PEC da transição. Sem a PEC da transição, o Brasil hoje estaria jogado na miséria. As famílias que estavam passando fome estariam passando muito mais. O governo queria uma PEC de 4 anos. O Senado baixou para 2 anos. E a Câmara para 1 ano. Então, nós não queremos também gastança. Agora, dinheiro, orçamento para matar a fome de qualquer pai de família, mãe e de qualquer criança é obrigação de todo brasileiro. Quando fala que aqui há um parlamentarismo, mas sim, porque o governo passado, ele perdeu as prerrogativas, ele não governava, ele terceirizou a governança para o Congresso Nacional, a partir do momento em que o presidente do passado, Jair Bolsonaro, apenas vivia no cercadinho, andando esse Brasil nas motocicletas, o Congresso foi avançando. Eu defendo, na verdade, hoje um parlamentarismo. Por que o parlamentarismo? Nós temos hoje um semi-presidencialismo. Mas no parlamentarismo é bom que não tenha impeachment, é bom que qualquer crise que haverá, você pode, cai o primeiro-ministro, aí tem que formar um novo governo, um novo gabinete, ou convocar eleições. Aí o Congresso Nacional, ele passa a ser corresponsável do orçamento da União, porque não adianta você ter um orçamento fictício, sendo que não retrata a realidade do orçamento do Brasil. Ela é uma peça de ficção científica. Por isso, nós temos que repensar o futuro do Brasil. Eu já, no mandato passado, já discutia o parlamentarismo. Hoje, em pleno século XXI, com a modernização, é mais importante para o Brasil um parlamentarismo
do que o presidencialismo. Na prática, os parlamentares já atuam de forma efetiva, no entanto, não atribuem responsabilidades. Seria, na prática, isso? É claro, hoje, os parlamentares, nós temos só direitos. Direitos a verbas. Agora, no parlamentarismo, você tem responsabilidade, porque você faz o orçamento e se a gestão do primeiro-ministro, do grupo que está governando o Brasil, não for bem em todas as áreas, da saúde, da educação, da questão orçamentária, cai o governo, ou cai também vem uma convocação, como está acontecendo agora na Espanha. O primeiro-ministro, ele convocou novas eleições para o parlamento, e para mostrar que o parlamento não estava tendo responsabilidade com o país. Mas o senhor acha que o presidente Lula aprovaria, estaria de acordo com um parlamentarismo? Não, hoje não. Quando você fala em criar o parlamentarismo, quando você fala em acabar com a reeleição, você tem que ter aquilo que a gente estava conversando antes, um interstício, um tempo. Você coloca o parlamentarismo para vigorar daqui 8 anos ou daqui 10 anos. É preciso de preparar a população brasileira, preparar os estados e mesmo os partidos políticos para a implantação de um parlamentarismo. Evidentemente que seria importante você acabar com a reeleição no Brasil. Para o Executivo, dando aos executivos da esfera federal, estadual e municipal um mandato de 5 anos. Vamos falar agora de economia. A taxa de juros do Copom, existe uma possibilidade de baixar essa taxa de juros. O Planalto, inclusive, já está comemorando. O senhor está bem inteirado desse assunto, parece que vai participar até de uma reunião, não é isso? Olha, eu tenho preocupado muito com as taxas de juros. O Brasil é o país da agiotagem. Nós pagamos os juros mais altos do planeta, no cartão de crédito, no cheque especial e também no empréstimo. Veja hoje, se o empresário vai ao mercado financeiro e pega lá um empréstimo pagando juros de 14%, ele vai quebrar, ele não conseguirá pagar esses juros. E aí eu faço uma comparação. Evidentemente que nós temos uma economia muito pequena perante a economia dos Estados Unidos. Mas lá você tem uma inflação de 9%. Taxas de juros de aproximadamente 4% a 5%. No Brasil é o inverso. Há 2 anos, o Brasil vem sustentando uma taxa Selic que chega a quase 14%, com uma taxa de inflação de 4% a 5%. Eu acho que não está na hora de comemorar ainda. Por quê? Nós temos um caminho longo pela frente e eu defendo que o Copom não seja um Copom secreto. Hoje o Copom é secreto. Ninguém sabe como são tomadas as decisões. Eu não quero o parlamento fazendo parte do Copom, nem o Senado e nem a Câmara dos Deputados, mas que a reunião do Copom ela seja aberta para toda a imprensa brasileira, para que nós saibamos como que o governo, como que o Copom ele decide segurar a taxa Selic a 14%, por que não baixar, quem é que está participando lá, quem defende quem. Claro que a maior parte do Copom tem lá os interesses dos banqueiros, nós sabemos muito bem disso. Então, eu defendo um Copom transparente e não esse Copom secreto que ninguém sabe o que acontece numa sala fechada. E qual é a sua opinião em relação à gestão de Roberto Campos Neto? O presidente Lula tem feito
diversos ataques, né, nos últimos meses, e aqui no Congresso Nacional foi aprovado nesta semana pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado a convocação dele. O senhor acredita que mudando a gestão, trocando ali a presidência do Banco Central, isso pode melhorar, no caso, e tomar uma decisão que possa abaixar a taxa de juros? Abaixar a taxa de juros nesse momento é a solução? Olha, todos os empresários, inclusive vou dar aqui o exemplo aqui da Maria Luísa Magalu, é isso mesmo? Ela dizendo que o varejo vai quebrar, e está quebrando. Essa é a realidade. É preciso baixar as taxas de juros. Mas o governo também tem que fazer o dever de casa. Não adianta você ter um governo gastador, um governo que gasta muito e não preocupa com as contas públicas. O que é preciso é a transparência no Copom. Quer dizer, isso já está claro para a opinião pública, que não tem transparência, você não sabe o que acontece, embora tenha uma ata, mas a ata é a decisão do chamado grupo, o Clube do Bolinha. São 10 pessoas decidindo os interesses do Brasil. Nós queremos saber, não vai baixar porque o dólar não baixou, não podemos baixar a taxa Selic, porque implica também no mercado internacional, na posição do governo americano, da Europa, da China. Tudo isso é uma curiosidade do povo brasileiro e do parlamento. Eu não sei se derrubar o Campos Neto, se é a solução. A solução é transparência. Aí sim, o jornalismo brasileiro poderá participar através de reuniões remotas, porque você tem hoje o Supremo Tribunal Federal, todas as cortes do Brasil, que fazem as suas sessões abertas, como foi ontem a do TSE, do Supremo Tribunal Federal. Então, na economia também precisa de muita transparência. Por quê? É preciso de ter a palavra segurança jurídica, para que o empresário tenha confiança, empresário brasileiro e também os empresários do exterior possam investir no Brasil, sabendo que aqui, aplicando o seu dinheiro, não haverá hora nenhuma a possibilidade do seu dinheiro ficar retido ou ele perder investimentos no Brasil. Perfeito. Bom, vamos falar agora sobre o cenário político no seu estado, no estado de Goiás. E eu quero chamar a atenção para a CPI do MST, porque o governador de Goiás esteve aqui nesta casa, participando dessa comissão parlamentar de inquérito e evidenciando, né, trazendo denúncias sobre a questão da reforma agrária, né, dessas invasões em propriedades privadas. Como que o senhor vê, né, qual que é o raio-x que o senhor faz do seu estado em relação ao movimento sem terra? Eu acho o seguinte, eu tenho certeza, vou deixar aqui, externar a minha opinião publicamente aqui. Invasão de terra, invasão de propriedade, isso é contra a Constituição brasileira. Ocupação, invasão, e quando há um movimento violento, ele entra numa propriedade, queima maquinários, mata pessoas, nesse ponto, esse movimento ele é taxado como um movimento terrorista, como houve a invasão dos 3 poderes aqui em Brasília e a tentativa de um bolsonarista de explodir um caminhão de gasolina. Pensa no caos que seria transformado Brasília. Quantas pessoas inocentes poderiam ter perdido as suas vidas. Então, nós, em Goiás, e eu defendo no Brasil, pode ter reforma agrária. Eu acho que tem que ter uma reforma agrária. Mas para quem? Primeiro, o governo vai cadastrar aquele cidadão que tem o cheiro de terra, que trabalha na terra. Não adianta você colocar um playboy da cidade, da capital, para ir para um assentamento e assumir um pedaço de terra. Ou até mesmo pessoas como massa de manobra. Sim, isso é o que mais existe hoje. A pessoa recebe
lá o movimento do MST, o cidadão é cadastrado, dizendo que ele vai ganhar terra, que ele vai ficar rico, que ele vai receber dinheiro. Não é assim. A reforma agrária que nós queremos para o Brasil, primeiro nas terras do governo, segundo nas terras frutos de corrupção e lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Se o governo quer fazer uma reforma agrária, olha, uma terra improdutiva, essa terra tem um valor. Ele compra a terra, indeniza e paga para o cidadão. Agora, não adianta colocar o cidadão numa terra sem dar a infraestrutura para que ele possa produzir, que é a moradia, a energia, a água, o trator e a semente. O senhor acha que no governo passado, a reforma agrária que foi feita, as doações de terra, pelo menos no governo passado, isso funcionou ou não? Não, nada funcionou. Apenas o governo passado entregou títulos de terra, a escritura definitiva. Possibilita crédito, né? O que o senhor justamente estava falando, que tem que dar condições para o trabalhador, né, poder trabalhar, crédito para comprar maquinário, investir na terra. Que é louvável. Você tem também que preparar a indústria brasileira para atender o pequeno agricultor, seja aquele assentado através da reforma agrária, ou seja, aquele pequeno agricultor que não consegue ter um trator grande, que não consegue ter maquinários que tem agricultura média e o agronegócio que tem o maquinário da mais alta tecnologia no país, produzindo muito. Então, é preciso também a indústria brasileira, nesta área, fabricar equipamentos para que o homem, ele e a sua esposa ou o filho, possa trabalhar na terra. Não é fácil uma reforma agrária. Agora, já o presidente Lula disse que é a formação de um banco das terras improdutivas para fazer a reforma agrária, até para mostrar que ele quer dialogar com todos os segmentos da sociedade e não aceitar invasores de terras. Nós não aceitamos, não concordamos e achamos que quem invade terra está participando de um movimento terrorista. Você quer acampar nas estradas, nas rodovias, é todo o direito que você tem, mas não arrebenta um arame. Até porque, né, deputado, essa CPI foi instalada justamente devido ao aumento do número de invasões, principalmente nesse ano, que multiplicou após o presidente Lula assumir o governo. E criou uma preocupação muito grande em todo o Brasil produtivo, os produtores rurais, gerou uma inquietação muito grande. E eu já vi em vários municípios reunião dos sindicatos produtores, teve em alguns casos no país que os próprios produtores rurais, eles foram lá com seus maquinários para o enfrentamento e o campo está armado. Deixar bem claro também que o campo está armado. Então é preciso que haja justiça, que a justiça age rapidamente retirando invasores e também a polícia militar, os órgãos de segurança pública possa agir desocupando uma terra invadida. E isso provocou uma inquietação muito grande. O governo já sentiu que não tem como você levar uma reforma agrária apenas pela decisão do MST. Por isso, a importância dessa CPI. Nós queremos a paz no campo, todo mundo trabalhando, todo mundo produzindo para o Brasil, produzindo alimentos na agricultura familiar, alimentos para exportação. Eu, particularmente, acho que o agronegócio ele precisa de mudar também o seu conceito. Ele tem que passar para a agroindústria. Por quê? Porque não adianta você ser apenas exportadores de commodities. Se você pode industrializar todos os produtos do Brasil, gerando renda, emprego,
imposto para o nosso país. Perfeito. Para finalizar o nosso bate-papo, nós passamos por uma semana turbulenta, né, onde o Tribunal Superior Eleitoral julga a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor considera que esse julgamento está tendo um teor político ou, de fato, pelo mérito da causa? Então, eu vejo que, no início, eu, particularmente, sou contra a cassação de direitos políticos e de mandato. Eu acho que quem elege e quem derrota é o povo brasileiro, é o eleitor. Mas quando alguém atenta contra a democracia, e foi isso que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele passou 4 anos atacando o Congresso Nacional, atacando a democracia, atacando o Supremo Tribunal Federal, atacando a Justiça Eleitoral, dizendo que as urnas eram fraudadas, de última hora não apresentou provas, e sabemos que hoje não tem uma prova que uma urna foi fraudada no Brasil, até porque ele foi eleito 4 ou 5 mandatos pelas urnas eletrônicas. E ele chegou um certo momento que ele convocou a nação brasileira no dia 7 de setembro para dar o grito e pedir o povo para dar um aval para que ele pudesse dar um golpe de Estado, um golpe da democracia. Então o senhor é a favor da condenação dele? Não só eu, como uma grande parcela da população brasileira diante dos fatos. Veja que o ex-presidente disse: olha, se não tiver o voto impresso, não vai ter eleição. Olha, quem é um ex-presidente ou um presidente da República para dizer que não terá eleição no país? Aí é ditadura, é a vontade dele. Nós temos uma Constituição, nós temos os poderes e temos que respeitar a democracia. Chegou um certo momento que veio agora os atos golpistas, já ligando ao ex-presidente da República, que é aquela carta que foi encontrada, aquela carta golpista. A minuta. A minuta golpista, lá com o ex-ministro Alexandre Torres. Olha, se estava com ele, é porque alguém estava trabalhando, alguém estava montando uma ação golpista. E o tempo todo ele não reconheceu a vitória do adversário e saiu de última hora fugido do Brasil, deixando todos os seus patriotas, né, entre aspas, porque são golpistas, na frente dos quartéis. Quer dizer, cometeu um grande equívoco. E os telefonemas entre generais, o grupo que fazia parte, empresários, tentando paralisar o Brasil e mostrando que realmente estava sendo planejado um ato golpista no Brasil. Graças a Deus, ficou apenas a tentativa e todos terão que ser punidos severamente dentro das leis brasileiras. Pois é, inclusive já tem uma CPMI do 8 de janeiro que está investigando isso. Mas eu perguntei sobre o mérito do julgamento ser político ou teórico, por uma questão que a gente já vem sendo discutida aqui no Congresso em relação à vitalicidade dos ministros do Supremo, do TSE, porque hoje nós temos um presidente do TSE, que é o ministro Alexandre de Moraes, né? E dentre todos ali foram indicados por ex-presidentes da República, né? Isso pode, de certa forma, influenciar nas decisões, nos julgamentos, e o fato deles ficarem 30 anos, nós estamos aí, foi aprovado recentemente, né, na sabatina, o advogado do presidente Lula. Então, como que o senhor vê esse longo período pelo qual aí os ministros ficam nessas casas? Olha, essa é uma boa pergunta. Pelo que eu acompanhei no voto do ministro Benedito, o voto dele não foi um voto político, foi um voto técnico, mostrando... E aquela história da missão dada, missão cumprida, o que o senhor acha que ele quis dizer com aquilo? Quem? O ministro Benedito Gonçalves. Não, a missão dele
é uma missão de ser o relator da matéria. Como ele recebeu essa missão, ele cumpriu o dever dele de dar o relatório. Depois desse relatório, que foi convalidado, aliás, pelo Ministério Público, primeiro Ministério Público, que tem responsabilidade de dar o seu parecer, depois que vai para o ministro, ele cumpriu a sua missão como um membro de um colegiado do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, você tocou em outro assunto, esse é de suma importância. O Brasil vive o período da antiga Roma, dos senadores vitalícios, ministros vitalícios, embora não temos senadores vitalícios, mas vivemos a antiga Roma. Eu costumo dizer que o STF, tribunais de contas, os tribunais do Brasil, não pertencem ao povo brasileiro. O STF não pertence ao povo brasileiro. Por quê? Porque todos os ministros, teve lá a turma do Sarney, a turma do Fernando Henrique Cardoso, depois do Itamar Franco, depois do Lula, da Dilma, do Temer, a turma do Bolsonaro, os ministros do Bolsonaro. Veja aí a palavra. O ministro agora do Lula, o ministro Zanini, advogado. Então, o que nós defendemos? Uma PEC de mandato de 10 a 12 anos para qualquer ministro da Suprema Corte brasileira e de todos os tribunais, não podendo ser reeleitos. Essa PEC tem minha coautoria, ela está aqui no Congresso Nacional e ela precisa ser votada. E aí, como ficará as indicações? Olha, através do Poder Judiciário, chegando aqui uma lista tríplice aqui, que seja sabatinado não só pelo Senado da República, mas também sabatinados pela CCJ da Câmara dos Deputados. E seria indicações exclusiva do Ministério Público, também da OAB e do Poder Judiciário. Nada de indicação de presidente da República. Nós temos que mudar esse pensamento. O Supremo Tribunal não é dos ex-presidentes da República. Ele precisa ser do povo brasileiro e com mandato de 10 a 12 anos. Perfeito. Deputado, muito obrigada por falar conosco, pela sua participação. Hoje a gente conversou então com o deputado federal de Goiás, José Nelto. Até uma próxima entrevista. De Brasília, Berenice Leite.